agora eu também quero ter. Hoje eu malhei ouvindo. Vamos ser felizes, vamos ser felizes. Viu? Ele malhou ouvindo, Fernanda. No programa ele só disse que se preocupa com o time verde. Deixa ele. Não, cara, é minha playlist lá. Cuidado, Benito. Break Nation. Cuidado. Ó, o Thiago Almada foi apresentado e falou sobre o sonho de conquistar a Libertadores. Ai, meu Deus, me dá até um negócio, roda. A porta é aberta para uma grande promessa da América do Sul. A camisa que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em Copas, agora veste um argentino campeão do mundo. Thiago Almada, de 23 anos, chega com status de ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Botafogo desembolsou pouco mais de 137 milhões de reais pelo meia. Bueno, cuando John me llamó, me dijo que quería ganar la Libertadores, tratar de demostrar por qué me compraron y tratar de demostrarlo dentro de la cancha. Almada assinou um contrato de 5 anos com a empresa do John Textor. A ideia é ficar no Botafogo até o fim do ano e depois seguir para o Lyon, da França, que também pertence ao americano. Tengo 5 años de contrato y tratar de ganar algún título y después veré qué pasa con mi futuro. A torcida vai ter que esperar um pouco para ver o Almada jogando aqui no estádio Newton Santos. Ele vai defender a seleção da Argentina nos Jogos de Paris e só deve estrear pelo Botafogo em agosto. Primero voy a pensar en los Juegos Olímpicos y después cuando vuelva me meteré 100% en los partidos que tenemos con Botafogo. O carinho da torcida, Almada já vem recebendo. O principal objetivo dele é o de todos os alvinegros. A Libertadores. Chile com bandeira na neve do Botafogo, coisa linda. Olha aí, ele falou uma coisa importante. O Flavinho, né? Ele vai participar dos Jogos Olímpicos, né? Com a Argentina. Volta em agosto. Sabe o que tem em agosto? Liberta. Meu aniversário. Depois do meu aniversário, sabe o que tem em agosto, Benê? Tem Liberta. Libertadores. Botafogo e Meu Palmeiras. Deus, Benê! Aquele time verde. É aquele. Um tal de Estevão. Tem o quê? Um tal de Estevão. Eu tenho Thiago Almada. Tô certa ou tô errada, Lucas Pedrosa? Tá certa, Fernanda Maia. Tá certo. É, Benê. Pergunta se o Estevão é campeão do mundo. O Estevão é campeão do mundo? Não, mas Ainda será? não. Eu espero que seja. Tomara. Ô, Dorival, eu espero que você chame o Estevão, Tomara. inclusive. Ainda não. Quem tá, aliás, a gente falou da Vasco TV, a Botafogo TV tava ao vivo, mostrou o John Textor lá no Espaço Lunier, quer dizer, o homem tá no Brasil, o John, né? Muita chegada, né? Aí, ó, aqui, ó, eles estavam ao vivo e apareceu... Oh, gente, tem... Bota de novo, meu chefinho, cadê? Bota de novo, cadê? Aí, ó, quem vai aparecer? Imagina se esse homem passa pelo Palmeiras. Quem segura? Ninguém. O que ele vai comer de churrasco? O stories dele vai ficar igual o da Anitta, cheio de pontinha, assim. Zoando todo mundo. Aí você vê como é que eu tô bem servida. Meu chefe, um é o Silvio Santos e o outro é o John Textor. E tem o Big Boss que você pode... Nosso Big Boss. Tem o Nós Big não Boss. podemos mais Silvio falar o nome Santos dele. muito maior que o John Textor. Não, isso sem dúvida, tá? Mas É. O Silvio Santos é o Será que o maior Silvio não comunicador da quer história do Brasil. comprar a SAF do Vasco, não? Eu tô precisando, Pô, sim. Já cara, tem o Silvio, ele sabe fazer as coisas, entendeu? Ah, entendi. Olha só, É só um investimentozinho, cara. só uma coisa boa. O Botafogo enfrenta o Vitória amanhã, jogo fora, né, no Barradão. E o Botafogo não tem o Bastos e não tem o Tiquinho Soares. Os dois estão suspensos para essa partida. Aliás, ontem rodou uma fake news feia demais do Alexander Barbosa. Terrível. Uma foto com um rapaz morto depois de um assalto, dizendo que era o Alexander Barbosa. Gente, não é nada disso. O Alexander até teve uma perda na família, eu não sei se foi a avó ou a mãe, ele postou até no dia anterior, anteontem. Mas o Alexander tá bem, graças a Deus. Agora, como é que faz esse retoque, hein, Vini Casagrande? O Tiquinho
tá voltando e, na minha opinião, um personagem importante, ainda mais sobretudo que o Júnior não vive um bom momento, né? O Júnior não vive um bom momento, mas aí você tem um Savarino de volta. O Botafogo tem retoques fáceis no ataque, mas na defesa nem tanto, né? E a gente sabe que o Tiquinho, querendo ou não, é peça crucial para o próprio Júnior Santos, né? Os dois se entendem muito dentro de campo. Eu acho que a ausência do Tiquinho é ruim, não só por conta do Tiquinho, mas também por conta do Júnior Santos, a parceria que os dois têm dentro de campo. Mas não tem jeito, o Tiquinho não está à disposição e aí o técnico Arthur Jorge precisa pensar. O Eduardo pode fazer essa função. Eu gosto quando o Eduardo faz, acho que ele se adapta muito bem em relação a isso. Ou o Arthur Jorge ele vai ter que mudar o esquema dele, o que eu acho pouco provável, porque ele não é muito de mudar o esquema, não. Vamos ver, eu acho que o setor ofensivo do Botafogo é muito bem servido. Claro que, repito, a chegada do Igor Jesus vai ser crucial para essas futuras ausências do Tiquinho Soares, porque eu acho que é um jogador que chega, inclusive, para brigar pela titularidade. Não chega para ser titular absoluto nesse primeiro momento, porque o Tiquinho Soares é um baita jogador, a gente já sabe disso. Mas para esse duelo aí, talvez eu botaria o Eduardo para fazer aquele jogador falso 9, como a gente gosta de mencionar aqui. E a gente não tem ainda os relacionados, né? O Botafogo faz essa divulgação mais no dia, a gente tem a questão da viagem, eles devem estar viajando agora à tarde para a gente saber quais são os jogadores que vão estar servindo à disposição, mas a gente sabe que o Bastos e o Tiquinho estão suspensos e por isso não viajam. Tem o Segovinha e o Carlos Alberto voltando, né? Serão mais duas opções para o setor ofensivo do Botafogo aí pro longo da temporada, né? Eu acho que eles vão ser utilizados, cara. Eu diria que eles vão ser utilizados até pela longa temporada que o Botafogo tem. E aí a gente tem... Por falar em Carlos Alberto, posso dar uma informação sobre ele? O Nacional de Portugal fez uma proposta ao Botafogo para contratá-lo. E aí? O empresário dele estava lá em Portugal, retornou ontem e vai conversar com o Botafogo para ver se o Botafogo libera por empréstimo ou não. Às vezes é uma boa até pro jogador, né? Porque às vezes ele vai ficar aqui, não vai servir tanto, né? Eu digo assim, o treinador não vai usá-lo tanto, a gente ainda não viu como vai ser a relação do Arthur com ele. O que a gente viu foi que o Luiz Castro usava pouco o Carlos, o Caçapa usou bastante, depois o Lúcio Flávio usou também, e aí o Thiago Nunes usava um pouco menos. Mas era numa época que nem tinha tantas opções no setor ofensivo como tem hoje. E mesmo assim ele não era utilizado. A gente brigava por ele nesse programa. Gente, por que não bota o Carlos Alberto? O Carlos Alberto com muita qualidade, ele entrava, sofria pênalti. É bom jogador. Ele entrava, fazia uma fogueira, fez gol no Vasco, sofreu o pênalti contra o Curitiba, sofreu o pênalti contra o Palmeiras. Aquele pênalti quem sofre é ele. Então, assim, ele é um jogador com muita qualidade, sabe? As expectativas muito provavelmente vão se cumprir. Agora, de um representante das seleções de base, né, das categorias de base da Argentina, para um campeão do mundo, inclusive, com a Argentina em 22. Estou falando do Almada, que foi apresentado oficialmente pelo Botafogo. Vamos ver. Não vamos ver? O jeitinho é tímido, mas Thiago Almada chegou com impacto. Os valores da contratação são superlativos. Podem atingir cerca de 137 milhões de reais, dependendo de bônus futuros. Ele diz que a verdade é que não pensa nisso, de ser a contratação mais cara do futebol brasileiro. Tem que vir aqui e mostrar dentro do campo por que o contrataram. Aos 23 anos, o meia frequenta as seleções de base e profissional da Argentina. Revelado pelo Vélez Sarsfield, estava no Atlanta United dos Estados Unidos. A empolgação dos alvinegros com o enorme potencial dele se mistura com uma certa preocupação de que já ano que vem Almada pode ir para o Lyon da França, num acordo com o clube que também pertence a John Textor. Tenho a cabeça 100% em Botafogo. Despistando, ele diz que assinou com o Botafogo por 5 anos e acredita no projeto do clube. Está com a cabeça 100% aqui. Tem que tratar de ganhar algum título e depois ver o que acontecerá no futuro. Algum título e depois verei o que passa com o meu futuro. Foi uma passada rápida pelo Rio de Janeiro. Antes de estrear pelo Botafogo, o Almada vai a Paris para buscar o ouro olímpico com a Argentina e tentar aumentar a coleção de títulos pela seleção. Ele já tem até uma Copa do Mundo. Almada estava no grupo que levou a taça no Catar. Dos 7 jogos, só entrou no finalzinho contra a Polônia. Depois de tantas histórias vestindo azul e branco,
ele está chegando para ser feliz com outra camisa listrada. O objetivo é dar o melhor ao clube, ele diz, e ficar na história. A Libertadores é um sonho. A Libertadores é um sonho. 6 minutos teve o Almada, depois mais 6 na prorrogação, portanto 12 minutos jogados na Copa do Mundo. Foi Argentina e Polônia, fase de grupos, 2-0 Argentina. Falei que a gente ia ver, a gente viu então o Almada. Olha ele aí, sendo apresentado agora ao Botafogo. E os 6 minutos da prorrogação? Então, 12, é o todo 12. Então, mas foi em qual jogo? Não, foi nesse jogo. Porque ele entra aos 84, estatisticamente na prorrogação, às vezes não se consideram os dados, entendeu? Nem o tempo. Então, ele teve mais minutos. Então, 12, exato, 12. 84 a 90, mais 6, 12. Certo? Não. Como não? Se ele jogou a prorrogação... Que foi de 6 minutos. A prorrogação foi de 6... foi acréscimo, na verdade. Perdão, bom, tá certo. Porque eu tava tentando achar onde é que estava essa prorrogação. Onde estava essa prorrogação do jogo da fase de grupos. Eu que chamei errado, Eu tava tentando achar essa prorrogação da fase de grupos aí. Me perdoa, tudo errado. Você tem razão. Foi 6 minutos de acréscimo. Então, 6 minutos de tempo regulamentar, mas 6 já... Agora estamos entendendo. Agora então tá, 12. Eu sabia que ele tinha jogado 6 minutos... 6 minutos, mais 6 de acréscimo. São 12 minutos na Copa do Mundo, mais do que o Ronaldo, o Fenômeno, jogou em 94 e foi campeão do mundo. E aí eu digo a você, esses 12 minutos, porque a gente está falando da contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Esses 12 minutos vamos explicar bem são os responsáveis por esse valor? Não. Mas ele estava na MLS. Sim, veja só. O processo de desenvolvimento dele... mas o que se espera dele transformam esse jogador nesse valor. É o potencial de revenda, então, também. O potencial de tudo. E vamos deixar bem... para a gente acertar os valores, isso vai ficar marcado, sempre marcado, até acontecer a próxima, uma maior transferência do futebol brasileiro. Ela não é a maior transferência do futebol brasileiro. É porque ela não é uma transferência para o futebol brasileiro. Oficialmente sim. Oficialmente sim. Mas o que a gente sabe é que esse jogador está sendo contratado por um grupo que é um grupo internacional, que tem times na França, que tem times na Inglaterra, que tem time no Brasil, e que, a princípio, ele joga no Brasil, e que existe a possibilidade de, em breve, ele jogar na França. Tá? Então, na verdade, é um grupo que está contratando esse jogador e está colocando ele no Brasil. É bem diferente de uma contratação de um time. É porque com essa questão das SAFs, principalmente essas que têm ligações com times internacionais, fica difícil medir exatamente quem é que está contratando. Tá, mas vamos lá. Vocês veem um enorme problema nisso? Porque eu, de verdade... Não vejo. Até porque, pode até ser que ele fique mais tempo. A gente acabou de ver no Palmeiras de Ai, no Palmeiras, né? E ele fala que prefere o Palmeiras ao Atlético de Madrid. Isso. A gente levantou aqui as idades dos concorrentes, né? De quem briga por posição com ele, e o próprio Abel falou, chega para brigar pela vaga. É claro que ele sabe que aparecendo no Palmeiras, ele vai ter um holofote enorme em cima dele. Isso não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então qual o problema? Ele sabe, tanto ele quanto o Almada, ele sabe que se eles quiserem jogar na seleção argentina, eles vão ter que jogar na Europa. Porque não tem nenhum jogador da seleção argentina jogando no Brasil. Convocado jogando no Brasil. E não é que não tem agora. Não tem há muito tempo. A seleção argentina nem olha. Ela nem pensa em olhar para os jogadores que estão aqui. Os últimos, Tevez e Mascherano? É possível, pode ser que... Estou fazendo exercício muito rápido. Não sei se o D'Alessandro chegou a ser convocado. Acho que o D'Alessandro pode ter sido convocado. É que a gente teve Super Clássico das Américas em que os jogadores eram todos deixando de lado isso. Estou dizendo os jogadores que vão para a Copa América, os que vão para a Copa do Mundo. Então, eles sabem que eles têm que jogar na Europa se eles quiserem jogar na seleção argentina. E eles querem jogar na Europa porque eles querem jogar na Europa. Agora, não há nenhum problema. Pelo contrário, se ele der uma contribuição esportiva, mesmo que seja que eu ia falar. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Dependendo do que apresentar nesta ponte, eu não vejo problema nenhum. Porque eu estou vendo isso ser piada, isso ser chacota, isso ser é um satélite. Mas, Mari, isso daí é piada de quem não tem o poder financeiro para trazer esses jogadores. Claro. Aí você pergunta para quem fez a piada se ele não queria o Almada no mata-mata de Libertadores. Aí o Almada come a bola contra o Palmeiras ou o Giai come a bola contra o Botafogo. Alguém vai reclamar? Vai, o time que perdeu. Isso. Óbvio. Não tem o menor problema. Podem dar uma contribuição esportiva muito grande, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente localizar bem essas questões de
é a negociação mais cara do futebol brasileiro. A gente colocar o asterístico, como você gosta de brincar, né? Porque é um grupo internacional que está fazendo essa contratação. Mas a gente não dá muita importância para essas coisas que não são tão relevantes assim? Eu também acho. Eu acho que é porque ainda é novidade também, né? Porque é relativamente recente esse novo digo mais, modelo. esse grupo internacional não põe dinheiro aonde ele não vai tirar depois. Porque quando a gente fala de modelo empresa, a gente fala de lucro, sempre. Né? Exatamente. O objetivo maior. Por isso ele quer que dê certo também. Claro. Esse período, seja de 6 meses, seja de 1 ano, ele quer que funcione. Né? E olha, tem muita chance de funcionar. Sabe por quê? Porque jogadores medianos inseridos em grupos bem desenvolvidos, com ideias táticas bem definidas, que estão funcionando, eles costumam dar certo. Jogadores acima da média, que é o caso dele, colocados em grupos que têm esse desenvolvimento, que é o caso do Botafogo, a chance de dar certo é muito grande. Eu também vejo dessa forma, não vejo problema nenhum. Acho que só vira discussão porque a gente tem, nesse momento, uma novidade ainda, mas pode acontecer com qualquer jogador. Chegou, recebeu um holofote enorme por tudo que apresentou e que bom para o clube, recebe uma proposta, vai sair. Qual o problema? Ninguém está contratando estrangeiro nesse nível aí. Tá? Esse é o nível mais alto que a gente tem de contratação de estrangeiro. Mas ele só participou 6 minutos, mas teve os acréscimos. Mas eu acho que nessa questão de campeão do mundo, só o fato dele estar com um grupo no Catar, de uma seleção que foi campeã do mundo, já mostra o nível dele. Ele ter jogado, ele ter entrado em campo na idade que ele tem, também mostra o nível dele. Então é uma contratação que, tudo bem, vai haver o debate, mas quem é melhor, Almada ou qualquer outro meio do futebol brasileiro? Aí é gosto, é subjetivo e análise técnica. Mas a contratação tem mais impacto, Amado ou Coutinho, tá rolando assim, muito isso, trazer, né? Exato, óbvio que tá. Mas assim, trazer um jogador neste momento da carreira, com todas essas possibilidades de evolução futura, a gente não vê todo dia no futebol brasileiro, e aí é mérito do Botafogo. De La Cruz joga mais que o Almada nesse momento? Joga mais que o Almada. Então, eu diria que sim, mas te confesso que não acompanho o MLS. Minha memória O que eu tenho de marcante do Almada para falar? Isso. Copa do Mundo. O que eu vi do Almada? Pouquíssimo. 6 minutos, mais 6. Não, mas antes do Vélez, assim... Mas a gente viu muito? Não viu muito, mas viu a ponto de chegar a seleção argentina jogando na Argentina. Tá? Ou chegar a seleção argentina jogando nos Estados Unidos, que parece que tem um lá que jogando nos Estados Unidos mas fez o caminho contrário. Vai continuar indo. Mas enfim, jogando nos Estados Unidos é um pouco mais difícil. A gente está falando que eles não olham para o futebol brasileiro de jeito nenhum. Também tem a tendência de não olhar para os Estados Unidos. Então, eu acho que tem um potencial, talvez tenha um potencial maior. Nesse momento, você vê o De La Cruz como um jogador consolidado dentro da seleção uruguaia. A seleção uruguaia não é a seleção campeã do mundo. É mais fácil se consolidar dentro da seleção uruguaia. Ainda que tenha muito, e tem mesmo, muitos talentos, é mais fácil você conseguir um espaço na seleção uruguaia do que na seleção argentina. Né? Então, mas, nesse momento, resolve mais, ou me parece resolver mais do que o Almada. Daqui a 1 ano eu já não sei. Por isso que eu acho que qualquer comparação é injusta. Nesse caso, principalmente. Coutinho. Porque a gente tem que pensar muito na expectativa, na verdade, né? Não, e o De La Cruz tem mais tempo de carreira. Mas é isso. No Almada a gente ainda fala em expectativa, né? Eu gostaria de ver um trabalho, você lembrou do Vélez, mas também não foi tanto tempo, né? Coutinho, pra gente pegar, você gostou muito desse tema, Coutinho, comparação do Coutinho. O Coutinho é um jogador que tem um histórico muito maior do que o Almada, ainda que não seja por isso que eu falo que o Almada é expectativa. Então. Mas o Coutinho, e eu estou nessa, mas o Coutinho confiante, também inclusive. é expectativa. Embora ele tenha um histórico, ele também é expectativa. Acho que vai fazer uma diferença muito grande no Campeonato Brasileiro. E também vejo ele entrando num time que hoje já não está tão bagunçado quanto estava. Mas não está nem perto do que é o Botafogo. Nem perto. Mas se você pegar e inserir o Coutinho há 2 meses no Vasco, a chance de levar muito mais tempo para dar certo é muito grande. Né? Então, é muita diferença, porque é um jogador com histórico, mas que no recente apresentou pouco, tá? Tanto que não conseguiu ir para a Copa do Mundo há 2 anos, mesmo o Tite gostando muito dele, tá? E um jogador que
é promissor para os próximos anos. É muita diferença para a gente comparar. Então, eu acho que ele está no lugar certo, na hora certa. Almada. Coutinho também. Ele só não está na hora certíssima. Então, pode ser isso. Pode ser Porque o Coutinho, o lugar certo dele no Brasil... Vai fazer uma diferença também. O lugar certo dele no Brasil seria sempre no Vasco.